Fala pessoal, pensa só, dois pais. Um deles, um PhD, que morreu cheio de dívidas. O outro nem terminou a escola e morreu milionário. E eles são o mais chocante de todas, a sua casa não é um ativo. Hoje a gente vai destrinchar em 5 minutos o livro que vendeu mais de 40 milhões de cópias, Pai Rico, Pai Pobre. E pode ficar até o final, porque sim, a gente vai falar das críticas devastadoras. Bora! Olha, a base do livro todo é esse contraste, que é muito poderoso. De um lado, a gente tem o pai pobre, que era o pai biológico do autor, o Robert Kiyosaki, um cara super estudado, PhD, funcionário público de alto escalão. Do outro lado, o pai rico, que era o pai do melhor amigo dele, um cara que largou a escola na 8ª série para construir um império como empreendedor. O resultado? Bom, tá aí na tela. Um morreu devendo, o outro milionário. E aqui já vem a primeira bomba, né? O primeiro soco no estômago do que a gente aprende desde criança. Para Kiyosaki, a maior compra da vida da maioria das pessoas, a casa própria, não é um ativo. E entender o porquê disso é a chave para destravar toda a filosofia do livro. Tá, mas por que raios a casa não é um ativo? Bom, a resposta é porque tudo, absolutamente tudo, se resume a uma regra fundamental. É uma forma radicalmente simples de olhar para o dinheiro, que define o que é ativo e o que é passivo de um jeito que muda o jogo completamente. A definição que ele dá é de uma simplicidade que chega a ser genial. Ele meio que ignora a contabilidade tradicional, sabe? E diz o seguinte: ativo é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso. Ponto. Simples assim. Pode ser um imóvel de aluguel, ações que pagam dividendos, um negócio que roda sem você. Se entra grana todo mês, é um ativo. E claro, o oposto disso é o passivo. É tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. A prestação da casa, o financiamento do carro, a fatura do cartão de crédito. Se está drenando sua grana, é um passivo. E é exatamente aí que a nossa tão sonhada casa própria, segundo ele, se torna o maior passivo para a esmagadora maioria das pessoas. Agora, olha que interessante essa visualização da diferença. Aqui a gente entende o fluxo do dinheiro. A pessoa pobre basicamente recebe a renda e já gasta tudo. A classe média, por sua vez, recebe a renda, compra passivos achando que são ativos, como a casa e o carro, e aí gasta o que sobra. Já os ricos, eles invertem a lógica. Eles usam a renda para comprar ativos primeiro, e é a renda que vem desses ativos que paga as despesas. A ordem muda tudo. E essa frase aqui, ela resume a ideia central. A grande virada de chave não é sobre o quanto você ganha, mas sim sobre para onde o seu dinheiro está indo. O foco deixa de ser o salário e passa a ser a construção da sua coluna de ativos. Ok, com essa base bem estabelecida, o livro parte para 6 lições principais. Elas são basicamente o coração da filosofia do Pai Rico. Vamos passar rapidinho por elas. Então qual é o manual? Primeiro, faça o dinheiro trabalhar para você e não o contrário. Segundo e terceiro, que andam juntos, cuide do seu próprio negócio, ou seja, dos seus ativos, e aprenda a usar empresas para pagar menos impostos, do jeito que os ricos fazem. Quarto, invente dinheiro com a sua mente. A ideia é que criatividade vale mais que capital. Quinto, trabalhe para aprender e não só para ganhar um salário. E por último, a sexta lição, que amarra tudo isso, supere o medo e a dúvida. E essa distinção aqui é vital. Profissão versus negócio. Sua profissão é o que paga as contas no fim do mês. Mas o seu negócio é a sua coluna de ativos. É o que de fato constrói a sua riqueza. O grande erro, segundo o livro, é confundir uma coisa com a outra. Você pode ser o melhor profissional do mundo, mas se não estiver construindo seus próprios ativos, você só está construindo o negócio de outra pessoa. Isso nos leva a 3 regras de ouro, bem práticas. Primeiro, pague-se primeiro. Ou seja, antes de pagar qualquer boleto, você separa o dinheiro para investir nos seus ativos. Isso cria uma pressão boa para a gente ser mais criativo com o que sobra. Segunda, luxos são comprados com o dinheiro que seus ativos geram, nunca com salário ou dívida. E o objetivo de tudo isso? Fugir da famosa corrida dos ratos, aquele ciclo infinito de trabalhar para pagar contas e nunca sair do lugar. Certo? O livro inspirou milhões, a gente sabe, mas nem tudo são flores. Ele não é nem um pouco isento de críticas bem pesadas. E agora a gente vai olhar para os principais pontos de controvérsia de um jeito bem equilibrado. E a primeira e maior polêmica de todas. Será que o tal do pai rico existiu de verdade? Pois é, há muitas dúvidas. Vários jornalistas foram atrás, investigaram e nunca acharam nenhuma prova concreta. O próprio Kiyosaki já deu umas versões meio contraditórias sobre isso. Então muita gente acredita que ele é na verdade uma figura fictícia ou talvez uma junção de várias pessoas.
Vamos para as críticas mais técnicas. Contadores dizem que as definições de ativo e passivo estão erradas. O argumento do livro é que o foco é prático, no fluxo de caixa, não na teoria acadêmica. Outra crítica: os conselhos, tipo usar muita dívida, são perigosos. A defesa: o livro é uma filosofia que exige educação, não guia para seguir cegamente. E a crítica final, a mais comum: o Kiyosaki ficou rico vendendo livros sobre como ficar rico. A contrapartida para isso? Bom, ele construiu um negócio de sucesso baseado nessas mesmas lições. Mas olha, apesar de toda a controvérsia, de toda a polêmica, uma coisa é fato. O impacto cultural e o legado desse livro são simplesmente inegáveis. Mais de 40 milhões de cópias vendidas. Só esse número por si só já mostra que a mensagem do livro conversou com uma audiência global gigantesca, mudando a forma como milhões e milhões de pessoas pensam sobre dinheiro. E o impacto vai muito além das vendas. Foi esse livro que colocou na boca do povo termos como ativos versus passivos e corrida dos ratos. Ele deu o pontapé inicial para um movimento global de educação financeira e praticamente criou toda uma indústria de cursos e coaching que existe até hoje. No fim, fica a pergunta: pai rico, pai pobre, é um mapa para a liberdade financeira ou um atalho perigosamente simples? E aí, curtiu essa análise? Se sim, já sabe, né? Deixa aquele like e se inscreve aqui. E me diz aí nos comentários, qual o próximo livro que a gente deveria analisar? Eu leio todos. E para fechar, lembre-se, não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto desse dinheiro você consegue manter trabalhando para você. Valeu e até a próxima!